Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Quantos estão com frio aí? Quem está com frio aí? Os irmãos são corajosos. Eu falo assim que a gente vê o termômetro espiritual da igreja quando a gente vê uma igreja desse jeito, sedenta, que vem num frio desse para poder buscar o Senhor. Amém? Deus, ele tem um fogo para derramar na tua vida nessa noite. Amém? Se você tem expectativa aí, o Senhor tem expectativa de derramar sobre a tua vida. Amém? Irmãos, abram comigo lá em Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Nós vamos falar sobre isso, sobre o fogo. Quem quer fogo de Deus? Amém? Nós iremos falar sobre isso nessa noite. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Quem achou, fala aleluia. Quem não achou, fala misericórdia. Olha lá, qualquer coisa acompanha aqui, ó. Essa televisão não está ligando mais? Não está funcionando? Ela levou um banho aqui, né? Num copo d'água um dia aqui no congresso. Glória a Deus. Vamos lá, ó. Êxodo capítulo 3, versículo 1 em diante. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Irmãos, deixa eu explicar algo para vocês aqui, ó. Aqui no texto, quando aparece, isso você vai aprender na teologia, quando fala o anjo do Senhor com letra maiúscula, está se referindo a Jesus no Velho Testamento. No meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos teus pés, porque o local em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-los a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amoreu e do Ferezeu, do Eteu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os oprimiam. Agora venham, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e esse será o sinal de que eu o enviarei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça por essa noite. Eu te dou graça por esse momento, por esse privilégio, Senhor, de estar aqui na tua presença. E eu te peço, Espírito Santo, toca os corações nessa noite. Ministra sobre cada um de nós tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem guardado para essa noite. Derrama sobre nós. Derrama sobre os teus filhos.
Que vidas possam ser tocadas e transformadas nessa noite. Abre o nosso entendimento, nos dê espírito de revelação para compreender, Senhor, do Teu alimento nessa noite. Queremos sair daqui, Senhor, a Pai, cheios da Tua presença. Queremos sair daqui, Senhor, a Pai, cheios da Tua unção. Enche-nos, ó Deus, da Tua presença, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, se você conhece um pouco sobre a história, a Bíblia fala assim que por 400 anos esse povo estava cativo ali. Era um povo cativo que estava sendo oprimido. Era um povo ali que já tinha, de alguma maneira, uma raiz onde já se tornaram escravos por conta da opressão dos egípcios. Quanto mais eles cresciam, porque era o povo de Deus, sempre foi o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, os egípcios olhavam e viam como algo que de alguma maneira poderia ser uma ameaça. Então eles foram oprimindo o povo ao passar do tempo e foi escravizando o povo a passar do tempo. Então eles foram tirando alimentos aos poucos, foram colocando mais trabalho. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que o inimigo ele tem uma estratégia, ele vai te enfraquecendo aos poucos. E até hoje no mundo espiritual é assim, ele vai te enfraquecendo aos poucos. E algo que me chama a atenção é que são 400 anos. A Bíblia vai falar em Salmos 90:10, diz assim, os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Aqui ele está falando no tempo de Moisés que o tempo de vida aqui era de 70 a 80 anos. Passando disso, é algo difícil de se viver, de sofrimento, e a vida passa depressa. Então, só por falar por esse texto, esse povo estava um cativo aqui de 4 para 5 gerações de pessoas. E a Bíblia fala sobre essa questão da maldição hereditária. Eu quero ler com vocês lá em Êxodo capítulo 20, se puder colocar aqui no telão. Queria que vocês colocassem esse versículo, Êxodo capítulo 20, versículo 5. Diz assim, não te prostrará diante deles e nem lhe prestará culto, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam. Então a Bíblia está falando aqui de um povo que já estava debaixo de algo que os oprimia, que estava de 4 a 5 gerações. Então, a Bíblia, quando fala sobre esse texto, ele está dizendo o seguinte: às vezes as pessoas perguntam, pegam e falam, Deus é mau, por que Deus permitiu que uma criança nascesse daquela forma? Deus é mau, por que o Senhor pune o homem dessa maneira? Entenda algo, quem pune você e quem pune a mim são os nossos pecados. Deus não pune ninguém. Da mesma maneira que o homem, ele escolheu se distanciar de Deus, sendo desobediente, através do jardim do Éden, através da desobediência, o homem se separou de Deus por conta do pecado. Então a desobediência fez isso com o homem. A desobediência separou o homem de Deus. Por isso que a Bíblia vai falar em Isaías 59:2, que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não te veja e nem te ouça. Então não é que Deus não quer fazer nada. Existe um pecado, uma iniquidade que impossibilita de Deus fazer alguma coisa. Então ele não consegue te ver e nem te ouvir. Então às vezes as pessoas têm esse pensamento: não, Deus é mau. Por que aquela criança faleceu daquela maneira? E a Bíblia está dizendo aqui que os nossos pecados podem gerar algo aos nossos filhos. Os seus filhos podem colher por conta de uma desobediência sua. Os meus filhos podem colher por conta de uma desobediência minha. A Bíblia fala assim que quanto mais nos é dado, mais é cobrado. O fato de hoje nós conhecermos a palavra de Deus e nós nos rebelarmos contra Deus, indo contra os princípios da palavra, fazendo tudo errado, pode gerar algo amanhã na geração da frente. Então o que o Senhor está nos dizendo aqui, quando Ele castiga, não é que Ele castiga, é que o pecado faz isso com o homem. Deus, Ele não teve nenhum plano de mandar o homem para o inferno. E a Bíblia fala
sobre o tormento. É o homem que escolhe ir para lá. O homem escolhe ir para lá debaixo da sua desobediência. Então, quando você olhar na questão de castigo, Deus não ama, isso é para mudar a tua mentalidade. Por quê? Porque o inimigo ele vai gerar uma mentira na sua mente, para você não buscar a Deus, para você não clamar a Deus, para você não orar. Por quê? Porque Deus está te castigando. Eu estou passando por isso, porque Deus está me castigando. Esse povo estava passando por tudo isso, e já são gerações e gerações sendo ali punidos, opressos, sendo escravos, e era o povo de Deus. Mas algo me chama a atenção. Deus ele olha a aflição daquele povo. Por algum momento, a aflição do povo começa a chegar até Deus. E Deus responde. Então olha só, nós não temos um Deus que não faz nada por nós. Nós temos um Deus que nos ouve e responde. Ele responde algo por nós. Eu quero começar falando sobre o que Deus espera da sua igreja. E o que o Senhor espera é que a igreja, ela venha a ser cheia da presença de Deus e cheia do fogo do Espírito Santo. O que Deus ele quer é que a igreja seja capacitada para poder fazer a vontade do Pai. Aí você olha, às vezes a gente fica esperando, Deus não vai descer aqui e fazer algo por mim? E de repente Deus colocou alguém na tua vida que é temente a Deus. Deus colocou alguém na tua vida que está servindo a Deus, está buscando a Deus, está conhecendo Deus mais profundamente e está te auxiliando, está te dando conselhos, está orando por você, e você está assim, Deus não vai fazer nada por mim, e Ele já está fazendo. O desejo de Deus é corresponder essa intimidade com seus filhos. Então Deus ele não quer você distante, Deus quer você por perto. Então sempre entenda que Deus nunca te quer longe. Deus ele quer te atrair para a presença dele. O amor de Deus nos constrange. Nós não vamos trazer ninguém para Jesus se não for através do amor. Tem pessoas que acham que vão trazer as pessoas para Jesus colocando peso, colocando medo. Se você não mudar, a mão do Senhor vai cair sobre a tua vida. Irmãos, isso é uma mentira. É o próprio pecado do homem que vai condenar ele. Ele vai colher para as suas consequências. Mas nós vamos atrair as pessoas para Jesus através de uma igreja cheia do Espírito Santo, que sou eu e você. Quando nós chegamos e falamos assim, Jesus te ama. Independente de como você está, Jesus está olhando a tua dor. Independente da maneira que você está passando, Jesus pode fazer algo na tua vida. Jesus pode te mudar. Jesus pode transformar você. E entenda uma coisa, Jesus, ele tem um chamado para você, mas ele nunca vai chamar uma pessoa preguiçosa. E eu provo isso dentro desse texto. A Bíblia fala assim que Moisés estava apacentando ovelhas. Moisés não estava parado. Às vezes a gente está parado e está esperando Deus fazer alguma coisa. Enquanto Deus, Ele quer que você comece a se movimentar e tomar atitudes na sua vida para que Ele possa dizer, eu sou contigo. Deus não vai chamar aquele que está parado, Deus vai chamar aquele que está trabalhando. Deus vai chamar aquele que entende que precisa fazer alguma coisa. Deus Ele quer fazer através de nós, Ele quer fazer através de você, mas é necessário você entender que você tem que mover, que você precisa se posicionar. Então Deus nunca vai chamar quem está parado, quem está à toa. Deus vai chamar aquele que está trabalhando. Por que hoje você olha e pega e fala assim, mas aquele irmãozinho é muito radical, ele está no serviço dele, está trabalhando, ele está pregando Jesus, ele vai na casa de tal fulano, ele está falando de Jesus. Sabe por que Deus está agindo através desse? Porque Deus não chama a pessoa à toa. Deus não chama a pessoa que não está fazendo nada, Deus chama a pessoa que está trabalhando. Eu sempre entendi, e eu sempre via como um privilégio na minha vida. Eu trabalhei 20 anos em obra, em construção. Então o meu serviço era muito rápido. Eu fazia serviço em 20 dias, saía de uma obra, enquanto o pedreiro fica um ano numa obra. Eu ficava 20 dias e saía e ia para outra obra. Ficava mais 20 dias e saía. Então eu tinha o privilégio de conhecer muitas pessoas. E as pessoas, elas são atraídas pela maneira que você, pela tua intimidade, a maneira que você tem, que você vive com Deus. Às vezes você vai achar, mas eu preciso falar bonito. Eu preciso ser estudado. Irmãos, glória a Deus, você precisa fazer tudo isso sim.
Mas se você está caminhando e ainda não está pronto, você vai levar as pessoas para Jesus da mesma maneira, sendo humilde, falando de Jesus do teu meio, da tua forma, do jeito que você consegue, passando esse amor de Jesus, falando da tua vida, testemunhando da tua vida. Eu tinha um costume, eu levava o meu radinho, esses radinhos de pilha, de Bluetooth, né? Chegava na obra, colocava, catava o meu celular e jogava. Então, os primeiros dias eu ficava olhando. Os irmãos lá que trabalhavam na obra gostavam de sertanejo, eu arrumava uns sertanejos gospel. E eu chegava no outro dia e colocava. Aí no primeiro dia era tiração de sarro, no segundo dia eles estavam querendo ouvir o que eles estavam falando. No terceiro dia eles estavam assim, ó, irmão, é legal isso aí, hein? Estratégia. Eu chegava em lugares que a estratégia era diferente. Eu já coloquei shot santo. Já cheguei para Baiano e preguei de um jeito. Já cheguei para o pessoal lá do Piauí. Tem muito pessoal do Piauí trabalhando em construções. E pregava falando a língua deles ali, levando algo que eles conheciam. Então Jesus, ele não vai chamar quem está parado. Jesus, ele vai te dar estratégia, amém? Mas você precisa continuar fazendo. Moisés estava trabalhando. Deus sabe como te atrair para a presença dele. Olha o que está acontecendo aqui. Moisés está ali, ele olha e existe uma sarça que está queimando. Até então no deserto isso tudo bem. Por quê? Porque a sarça, ela pega fogo muito fácil, até pelo calor mesmo do deserto. E ela consome muito fácil. Mas algo chamou a atenção em Moisés, porque aquela sarça, ela pegava fogo e não se consumia. Ele começou a olhar para aquilo e falou, mas peraí, essa sarça está queimando já faz um tempo. De repente ele está ali pastoreando, ele olhou de novo e falou, mas peraí, tem algo diferente, ainda está pegando fogo. E aquilo foi aproximando ele desse fogo. Isso foi chamando a atenção dele. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim, ó, Deus sabe como te atrair. Você pode achar que Deus não sabe. Você pode achar que não, comigo é diferente. Irmãos, Deus sabe como te atrair. Ele sabe como te chamar a atenção. Ele tem várias estratégias para chamar a atenção do filho dele. Ele está o tempo inteiro colocando as suas estratégias para poder ter um relacionamento conosco, para trazer os novos filhos, aqueles que se perderam por conta do pecado, aqueles que estão na desobediência, aqueles que não entendem sobre Bíblia, ou de repente os seus pais nem leram sobre Bíblia para eles. Deus sabe. Ele vai chegando, vai colocando pessoas estratégicas na tua vida, vai trazendo os improváveis. De repente você vai olhar e vai falar assim, essa pessoa é os improváveis. Sabe por que Deus chama os improváveis? Para a pessoa entender que não é ela que faz nada, é Deus na vida da pessoa. Você vai olhar, você vai falar assim, como é que pode uma pessoa daquela ali atrair tanta gente para Jesus? É isso que é o segredo de Deus. É para você entender que quem faz é o Espírito Santo através da pessoa. Deus só espera que ela corresponda. Então Deus, ele sabe como te chamar a atenção. E o fogo de Deus, ele te atrai. A presença de Deus te atrai. Eu já contei para vocês aqui várias vezes, já vai para 2 anos que eu tenho falado sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo atuando na igreja, o fogo do Espírito Santo, o Espírito Santo que atrai as pessoas, é o Espírito Santo que chama as pessoas, é Ele que chama, é Ele que abre a porta. Você não vai conseguir nada sem um relacionamento com o Espírito Santo. Tenho pregado aqui, tenho falado sobre oração, é intimidade tua com o Espírito Santo. É intimidade de você acordar de madrugada e ter um encontro com o Espírito Santo. Por que eu tenho falado tanto sobre Ele? Porque tudo é através dEle. Não vai acontecer nada se não for através do Espírito Santo. Você pode estudar, e você tem que estudar mesmo. Você pode fazer muito bem, pode ser muito bom naquilo que você faz. Vai chamar atenção? Chama. Mas você cheio do Espírito Santo, meu irmão, as pessoas vão olhar para você e vão se atrair por aquilo que você está andando, por essa intimidade. As pessoas vão olhar e vão falar assim, ó, eu quero saber quem que é esse Jesus, que esse homem tanto prega, que essa mulher tanto prega, que quando ele fala ele chora, e queima meu coração quando ele chora, que quando ele me abraça eu sinto a presença dele, quando ele chega perto de mim é bom estar na presença dele.
Por que o Rubens fala que ele deixou um legado lá na Gota Dourada? Porque as pessoas eram atraídas, porque ele falava sobre Jesus. E até hoje lá, você fala assim, você conheceu o Sr. Rubens? Conheço sim, pregou para mim. Por quê? As pessoas são atraídas pela tua intimidade com Ele. Então Deus, Ele sabe como te atrair para a presença dEle. Num dia desse de frio, cheio de pessoas aqui, é o Espírito Santo, meu irmão. Não é só por causa do louvor, não é por causa só do pregador, é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo fazendo, não é só por conta da dança. Eu acho lindo as irmãs dançando aqui, ó. Não é só por causa, é pelo Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Tem intimidade, Ele sabe como te chamar a atenção, Ele sabe como tocar o teu coração. O fogo de Deus, Ele nos atrai para a presença dEle. Por que vai acontecendo o culto e vai me gerando uma expectativa dentro de mim? Começa o louvor, vai me gerando uma expectativa. Eu estou ali, o Espírito Santo já vai ministrando no meu coração o que Ele quer fazer. Eu estou no meio da palavra e já tem aquela expectativa. Sabe por quê? Porque no altar de Deus tem fogo, e esse altar atrai as pessoas para Ele. E aí eu fico ali naquela expectativa, falo, Senhor, eu não vejo a hora das pessoas se entregarem na Tua presença, se encher da Tua presença, porque o fogo de Deus nos atrai, amém? No local santo, tudo que é mundano não entra. Quando Moisés chega até a sarça, e ali o Senhor se revela a ele, e ele vai entrando, ele fala assim, ó, Moisés, tira as suas sandálias, porque aqui o local é santo, a terra é santa. Eu fui pesquisar, falei, Senhor, por que as sandálias? Eu fui pesquisar sobre isso, porque Moisés, ele foi criado no meio do Egito, com os costumes egípcios. Ele estudou sobre os deuses do Egito, ele estudou a cultura dos egípcios. Ele não era, mas ele foi criado ali. Então os seus costumes, até a forma de falar, era egípcio. E eles dizem que a sandália que ele estava calçando era egípcia. O que ele está dizendo, ele está falando assim, ó, antes de você entrar, entra, mas começa a se despir do velho homem para estar na presença minha. Ele está te falando o seguinte, toda vez que o Senhor está te atraindo, e você recebe o apelo para vir para frente, a primeira coisa que está acontecendo dentro de você é você deixar a condição que te afasta de Deus, de tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que te destrói. É isso que te constrange. Primeiro você deixa aí, depois você vem para a presença de Deus. É isso que está acontecendo. Então tudo aquilo que é mundano precisa cair por terra antes de você vir para a presença de Deus. Você precisa se despir do velho homem. O velho Alexandre, antes de subir aqui, tem que morrer. E tem que morrer todos os dias. Tem que morrer antes de subir no altar. Eu tenho que entender que não é de mim, é tudo através dele. E eu não vou, toda vez que eu vou pregar, eu estou dentro do carro, ou eu estou na hora do louvor, e eu começo assim, Espírito Santo, eu não consigo sem o Senhor na minha vida. Eu não sou nada sem o Senhor na minha vida. Não me deixa ir sozinho. Não me deixa lá em cima sozinho. Não me deixa falar sozinho. Porque tudo é através do Espírito Santo. Então o velho homem tem que ficar. Para você receber aquilo que Deus tem para você, primeiro a velha criatura tem que morrer. E é na mensagem que o Senhor vai te revelando. Por que eu falo, eu sempre oro, falo, Senhor, derrama sobre nós espírito de revelação. Porque num lugar desse é um ambiente profético. Um lugar desse aqui, existe um espírito de revelação que vai destruindo todas as mentiras da sua mente. Vai derrubando todas as muralhas, vai queimando o teu coração. Isso vai te destruindo por completo. E você vai olhando, vai falando, Senhor, como é que eu nunca experimentei isso? De repente você está aqui num culto desse, faz 20 anos que você vem aqui, mas aquela palavra te toca, e a revelação vem, fala, Senhor, o Senhor nunca falou comigo dessa maneira, e de repente isso te transforma, e você recebe o apelo para vir, mas a velha criatura tem que ficar aí, o velho homem tem que ficar aí, para você vir para a presença de Deus, amém? Então antes de você vir, precisa ficar tudo aí. Você precisa se esvaziar de tudo aquilo que é humano para receber o tudo de Deus.
Fala assim pro irmão que está ao teu lado, fala assim, ó, Deus vai derramar o tudo dele na tua vida hoje. No local de intimidade com Ele, nos é revelado o desejo do coração de Deus. Olha o que está acontecendo aqui. Quando ele entra na presença de Deus, o Senhor começa a revelar o coração dele. E é isso que nos toca. Porque quando você está na presença dele, o Senhor começa a compartilhar com você os planos que Ele tem para você, os planos que Ele tem para a tua casa, os planos que Ele tem para a tua família, os planos que Ele tem para Brodowski. Ele começa a compartilhar os planos que Ele tem para as nações, para o Brasil. Ele vai compartilhando isso. Quando você está na presença dEle, o Espírito Santo vai nos alimentando com isso, e Ele vai nos compartilhando o desejo do coração dEle. Fala assim, ó, eu quero receber tudo aquilo que Deus tem para mim nessa noite. Coloca para mim aqui, ó, Jeremias 29:11. Entenda algo, ó, o desejo de Deus não é te punir. O desejo de Deus não é pesar a mão sobre você. Esse é o desejo de Deus, ó, Jeremias 29:11. Pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Olha o que ele diz, ó, diz o Senhor: plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança de um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo coração. Esse é o segredo, quando me buscarem de todo coração. Eu tenho falado sobre oração, tenho falado sobre isso na minha célula, e eu tenho falado que quando é importante você orar, mas é importante você orar com fé. Tem pessoas que oram, mas não crendo que Deus pode fazer. Tem pessoas que oram, mas ficam assim, eu estou orando aqui, Senhor, nem sei se o Senhor está me ouvindo. Irmãos, buscar Deus de todo o teu coração é entender que quando você está ali, Deus está contigo. Quando você está pedindo, Ele está te ouvindo. Toda vez que eu estou orando e estou falando com Deus, eu fico imaginando e fico pensando, falei, o Senhor deve estar enviando anjos lá agora, na casa de tal fulano. E eu vou pensando desse jeito, eu estou orando pela minha família, e eu já começo assim, o Senhor está enviando um anjo lá dentro da casa da minha família agora. O Senhor está lutando agora por aquela pessoa. E eu creio em nome de Jesus, o Senhor vai vencer nessa noite. Tem pessoas que não crêem, não buscam o Senhor de todo o coração. E isso, querido, vem através da tua fé. Todo mundo tem uma porção de fé, mas a tua fé pode aumentar conforme a maneira que você se relaciona com o Espírito Santo. Você vai se relacionando com Ele, vai acontecendo coisas na tua vida, e você vai olhando, vai falando assim, ó, dá certo. Sabe o que aconteceu esses dias comigo? Eu estou acompanhando uma igreja em Batatais, peguei um carinho por esses irmãos lá, que são assim como se fosse da minha família, convivem comigo. E um deles foi na casa de uma pessoa, e chegou, essa pessoa estava opressa, debaixo de opressão, vendo as coisas, e ele me ligou por telefone. Numa manhã, eu estava aqui na igreja, ele falou, você está sozinho? Eu falei, estou. Ele falou, vai para um canto aí, se você estiver perto de pessoas. Eu falei, não, pode falar. Ele falou assim, ó, tô com essa pessoa aqui, essa pessoa está passando por isso, está vendo isso, está aquilo outro e tal. Eu falei, tem óleo ungido aí? Ele falou, não. Eu falei, você tem azeite aí? Ele falou, não tem. Aí ele falou, peraí, deixa eu ver aqui. Foi lá na cozinha, mexeu, achei um azeite. Eu falei, coloca a mão em cima. Ele colocou a mão e eu por telefone. E eu orei e falei assim, Senhor, consagre esse azeite agora. Que onde for colocado esse azeite, haja cura, haja libertação, haja poder de Deus. Ele, amém, eu amém, amém. Falei, coloca sobre a pessoa agora. Estava ele e mais uma pessoa. Ele é a esposa. Falei, coloca sobre a pessoa agora. Unge a testa dela. E começa a orar comigo, coloca no viva voz. A pessoa começou a repetir comigo. A pessoa tinha tido envolvimento em outras coisas. E eu comecei a orar com ela e falando para ela renunciar tudo aquilo que ela tinha feito. De repente a mulher ficou possessa. E eles começaram, ela está possessa aqui.
Eu falei, coloca a mão na cabeça e expulsa. E aí eu escutei uma pessoa falando bem baixinho, né? Falando assim, sai em nome de Jesus. Eu falei, não, coloca a mão na cabeça e ora, expulsa. E aí eu vi que a pessoa, era uma pessoa íntima dessa pessoa, colocou a mão na cabeça com autoridade e falou, em nome de Jesus, sai da pessoa agora, e orou tudo, tá. De repente, pastor, deu certo, saiu. Falei, glória a Deus, saiu. E de repente os três começaram a chorar. O rosto dela mudou. Olha só como é que tá lindo. E falava desse jeito. Falei, amém. Agora dá um abraço nela. Abraçou, falei assim, ó, agora ora e fala assim, ó, recebe o Espírito Santo na tua vida. Ele desabraçou a pessoa e começou a ministrar o Espírito Santo. E eles começaram a chorar, pastor, deu certo. Daqui a pouco eu te ligo. Falei, amém. E deu certo, irmão. Depois eu fui conversar com ele, eu falei, e aí, como é que foi a experiência? Agora eu sei que dá certo. Agora eu sei que Deus é comigo. Querido, Deus é contigo, amém? Deus é contigo. Ele ficou super feliz com a experiência nova. Deus é contigo. A gente não sabe o quanto nós somos capazes com Deus, até nós nos depararmos com essas situações. Então às vezes nós vamos nos deparar com isso, e o Senhor vai trabalhar e nos capacitar. Mas você vai sair vitorioso em nome de Jesus. Amém? Essa presença precisa transformar vidas. O desejo de Deus é nos fazer bem, não mal. É quebrar toda a opressão, é fazer você prosperar. Quando Deus aponta, repete comigo que essa frase é legal. Fala assim, ó, quando Deus aponta, Ele paga a conta. Repete comigo de novo, quando Deus aponta, Ele paga a conta. Os sinais de Deus, querido, é necessário. Sabe por que é necessário? As pessoas são edificadas através dos sinais de Deus, através da presença de Deus. Eu vou pedir algo para vocês agora, até para os pastores que estão aqui, os líderes. Toda vez que um pastor subir aqui em cima e fizer a oração da fé, eu quero que, se você recebeu alguma coisa aí, o mínimo que for, eu quero que você continue com as tuas mãos levantadas. E na hora que o pastor terminar de orar, eu quero que a pessoa fale do lugar onde que ela está. Eu fui curado de uma dor de cabeça. Eu fui curado de um cisto que sumiu aqui agora. De um câncer que eu tinha, mas eu quero que você testemunhe. Sabe por quê? Porque é necessário os sinais de Deus para a edificação da igreja. Isso faz a gente crescer em fé. Amém? Por isso que é necessário. É necessária a manifestação do Espírito Santo. É necessário o fogo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque isso atrai as pessoas para Jesus. Jesus já expulsava demônio no tempo dele, curava os enfermos no tempo dele. Se não está acontecendo isso hoje, porque tem algo de errado. As pessoas precisam vir para a presença de Deus e entender que os sinais de Deus ainda estão sendo manifestados na igreja. Deus vai te usar, você vai colocar a mão sobre as pessoas e Deus vai te usar, amém? Marcos 16:15 diz assim, ó, e disse-lhes, isso é Jesus falando, aos discípulos, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E ele diz assim, ó, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E aí ele fala sobre os sinais, ó, e esses sinais acompanharão os que crerem. E aí ele diz, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortal, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e doentes, e eles ficarão curados. Amém? Teve uma vez que uma pessoa perguntou para mim, falou, o que é esse negócio de pegar em serpente e tomar veneno aqui? Irmão, não é para você colocar Deus à prova, não. A gente vai encher o copo de veneno lá e vai querer beber e falar, Deus está comigo, vai morrer. O que ele está querendo dizer é o seguinte, eu vi uma história uma vez de um rapaz que se converteu, e a mãe estava doente, e tinha acontecido eu não lembro o que era, mas agora eu não vou me recordar, porque me veio agora a lembrança, mas a mãe estava passando por um problema muito sério, e o filho tinha acabado de se converter, e a mãe estava tentando acabar com o sofrimento, e o plano dela era matar o filho, e depois se matar. E ela colocava veneno na comida do filho. Só que toda vez que o filho ia comer, essa história é real, depois vocês procuram na internet, no YouTube, toda vez que ele ia comer, ele levantava o prato e falava assim, Senhor, eu te dou graça pelo alimento, e comia. E aquilo começou a chamar a atenção dela, porque ela fazia,
ele levantava, dava graça, ele não sabia, ele dava graça e Deus santificava o alimento, ele comia, sem saber. Chegou uma hora que ela começou a chorar, e ela falou: o que tem contigo? Eu quero conhecer esse Deus, porque eu estou colocando veneno, meu plano era te matar e depois me matar, mas eu sei que existe um Deus que está cuidando de nós, Ele está cuidando de ti, eu quero conhecer esse Deus. Então não é a questão aqui, não é colocar Deus à prova, não. Deus, Ele está dizendo para você, se você for, Deus, Ele vai te usar para curar pessoas. Tudo você tem que fazer no nome dEle, a autoridade está no nome de Jesus. Até essa pessoa que foi lá e orou lá pela pessoa, na hora que ele falou o nome de Jesus, o demônio saiu. E ele entendeu, a autoridade está no nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: você pode ir através de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Olha que versículo. Esse versículo é para mim e para você, amém? Quem toma posse dele? Eu tomo posse desse versículo em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque na hora que ele falou assim: quem eu sou contra esse faraó? Na hora que ele olha e fala assim: quem eu sou contra o Egito? O Senhor vira para ele e fala assim: eu vou contigo, e esses serão os sinais. E nós sabemos que aquele povo foi castigado através de pragas. Por quê? Porque começou a afrontar Deus. Ele vinha e falava no nome de Deus, e aí o faraó ali se achava como um Deus. Estude sobre as práticas ali do Egito. O que acontecia sobre sacrifícios de crianças, coisas pagãs que eles faziam. E o Senhor fez o quê? O Senhor não aceitou o povo opresso, o povo dele sendo escravo desse povo. E Ele levantou um homem como libertador. O Senhor vai levantar homens e mulheres aqui como libertadores, para ganhar vidas, amém? Para trazer as pessoas para Jesus. A minha oração é essa. A equipe aqui de quarta-feira ora toda semana e jejua por vidas. E o Senhor tem enviado vidas. Falando nisso, eu não perguntei: tem alguém que está nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Nunca veio? Uma irmã, 1, 2, 3, 4. Tem mais alguém? Pela primeira vez está vindo aqui? 4 pessoas. Dá uma salva de palmas para Jesus. É tremendo ou não é? Sabe por que eu estou fazendo isso, querido? Os sinais atraem as pessoas. Isso é para testificar também a sua fé. O jejum funciona, a oração funciona. Nós estamos aqui batalhando espiritualmente por pessoas. Como eu fico feliz quando uma pessoa entra no culto. O que você tem? Pastor, eu tenho depressão. 2, 3 cultos depois: pastor, o sentimento foi embora, eu não tenho mais depressão. Esses dias uma mãe me ligou falando assim: pastor, eu sei que vocês são homem de fé, a minha filha está buscando o Senhor também, mas conversa com ela. Ela parou com tudo os remédios, não quer tomar remédio nenhum, está falando que está curada. E eu conversando com a filha, falei: vai devagar aí, hein? Escandaliza tua mãe não. Eu creio que Deus é capaz, mas vai desmamando aos poucos aí, vai tirando os remédios aos poucos. Eu creio também contigo, em nome de Jesus você está curado, mas vai devagar. Por quê? Porque talvez a tua fé vai escandalizar pessoas, mas Deus é poderoso para curar. Eu lembro de uma irmã nova, uma jovem, 16 anos. No segundo culto, a gente fez um culto só de louvor aqui. E na hora que eu cheguei em casa, as mensagens começaram a chegar: pastor, como é que foi tremendo esse dia de hoje, só o louvor, a presença de Deus. Falei: glória a Deus. Ninguém viu o que estava acontecendo nos bastidores, mas falei: glória a Deus. De repente a pessoa me manda uma mensagem, fala: é o segundo dia que eu fui no culto e eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estou falando em línguas. É o Espírito Santo que faz tudo, amém? É só você entregar na mão dele. Só coloque a tua vida à disposição de Deus e fala para o Senhor: usa a minha vida, amém? Salmos 10, 17. Tu, Senhor, ouves as súplicas dos necessitados, tu os reanimas e atendes ao teu clamor. Irmão, se você clamar, Deus vai te ouvir, amém? Eu queria que você ficasse de pé.